Todo ser humano passa por altos e baixos e é extremamente normal que o nosso humor reflita sobre os acontecimentos pelos quais estamos passando. Mas em alguns casos, os sinais e sintomas que uma pessoa apresenta vai muito além da variação de humor natural. Um caso recente e muito falado nas últimas semanas e que nos ensina sobre a saúde mental é a desistência da atleta Simone Biles, da ginástica artística dos Estados Unidos. Ela desistiu de disputar as provas finais nas Olimpíadas de Tóquio, destacando que era necessário um freio para cuidar da saúde mental. A Associação Brasileira de Psiquiatria calcula que a demanda aumentou 82% em consultórios particulares de todo o país. Frente a tantos casos, o evidenciador falou com o psicólogo Wesley Lutero. Ele trabalha com abordagem psicanalítica e diz que, apesar de ainda existir resistência para buscar ajuda, o cenário tem cada vez mais atendimentos. A gente tem uma cultura de que psicólogo ou psiquiatra é para os ditos loucos, e loucos inclusive de uma forma pejorativa, porque se nós formos definir a palavra louco, não é bem o que a sociedade diz ser. Então, por conta dessa questão cultural mesmo, as pessoas acabam tendo um bloqueio de procurar ajuda profissional para não serem taxadas como loucos. Ainda bem que isso está sendo desconstruído. Eu percebo que aos poucos as pessoas já estão entendendo que, na verdade, a terapia ela é para quem é ser humano, Independente se tem uma questão pontual como uma depressão, uma crise de ansiedade, se a pessoa é ser humano, já é interessante fazer terapia para autoconhecimento, para prevenção e assim por diante. Em momentos difíceis ou frente a alguns problemas que parecem de difícil solução, muitas pessoas pensam em procurar um psicólogo, mas desistem por diversos motivos: medo, vergonha, desconhecimento ou até mesmo por não acreditarem que um profissional especializado poderá ajudar. Perceba o seguinte, nós temos já de cultura também que nós precisamos ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, para fazer exames preventivos e assim por diante. Recomenda-se uma vez a cada 6 meses, mas pelo menos uma vez ao ano. É interessante a gente pensar que da mesma forma que nós precisamos nos prevenir relacionado ao corpo físico, isso também deve acontecer com o psicológico. O problema é que nós negligenciamos isso. Nós vamos dizer assim, empurramos com a barriga. Nós achamos que eu sempre vou dar conta, eu vou deixando quieto. Tem pessoas que falam, não, eu vou aguentando, eu vou engolindo. Só que qual é o problema disso? Existe uma frase do Freud, inclusive, que vai ter aqui na minha sala num quadro, que é: as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e voltam de piores formas mais tarde. Deste modo, fique atento às situações que normalmente você perde o controle emocional, seja a nível pessoal, profissional, familiar, afetivo ou de modo geral. E como perceber isso? Eu sempre digo e faço uma comparação do copo d'água. As pessoas elas vão acumulando conflitos internos mal resolvidos, acha que resolveu, mas não resolveu, e é como se esse copo fosse enchendo. Eu comparo esse copo d'água justamente com a nossa saúde emocional. E aí, quando esse copo está cheio, um acontecimento que parece ser bem pequeno, eu comparo a uma gota d'água. A gota d'água é tão pequenininha, mas o copo já está cheio, e aí ele faz o copo transbordar, essa gota faz o copo transbordar. Então, quando chega nesse ponto, na verdade já até passou da hora da pessoa procurar por ajuda, porque aí ela já está entrando em crise, se ela buscasse antes, aos primeiros sinais que seria perceber uma certa angústia muito duradoura, perceber que uma tristeza tem acompanhado ela há mais de 2, 3, 4 dias e não some, está sempre ali. Enfim, tem vários sintomas, depende muito do diagnóstico. Se for uma questão de ansiedade, começa a ter queda de cabelo, começa a ter insônia, começa a ter dores no corpo. Existem pessoas que começam a apresentar sintomas físicos e vão ao médico e nunca tem nada fisicamente falando. Isso também é um indício de que a pessoa precisa de ajuda psicoterápica. Na verdade, a psicologia vai muito além de sentar no consultório e desabafar com o psicólogo, e a grande maioria tem medo do que vai ouvir do profissional. Às vezes até no dia a dia onde a gente chega, as pessoas olham, peraí, é psicólogo, deixa eu ficar quieto, deixa eu me policiar. E na verdade, a gente faz uma leitura
a partir do momento que vai acontecendo um vínculo com o paciente. Não é em uma consulta que eu vou traçar um perfil. Isso é impossível, né? A não ser de uma forma bem superficial, porque eu vou precisar ouvir essa pessoa, né? A gente faz uma escuta que é tentar ouvir o que está por trás do que ela está falando, é tentar ouvir o inconsciente, né? O que não está sendo dito. E à medida que isso vai acontecendo, aí sim a gente vai trabalhando com as técnicas da psicanálise para tentar desconstruir essas barreiras que o paciente tem. Se por um lado a psicologia ajuda, estuda os processos mentais e o comportamento humano, com foco nas motivações que levam cada pessoa a pensar, se sentir e agir de determinada forma, por outro lado, a psicanálise ajuda com diversas questões que acarretam em algum tipo de sofrimento emocional. No caso, Wesley usa a abordagem psicanalítica, o que ajuda a compreender o indivíduo, conhecendo suas experiências desde quando ainda vivia dentro do útero. O que é a abordagem psicanalítica? A psicanálise tem como seu principal objeto de estudo o inconsciente. Então nós entendemos que o inconsciente ele é gerador de sintomas e de sofrimento. E como o próprio nome diz, são conteúdos que existem que a pessoa não tem conhecimento deles. Eles foram sendo armazenados ao longo da história do indivíduo, desde bebezinho, aliás, desde o ventre da mãe, inclusive, né? De acordo com como foi essa gestação e assim por diante. O Freud fala que a nossa primeira experiência de ansiedade é o próprio nascimento. Imagine que até então nós estávamos no lugar mais seguro e mais estável do mundo, que é o útero da mãe, tendo todas as necessidades supridas e assim por diante, temperatura, tudo tranquilo. A partir do momento que nós nascemos, nós passamos a ter um contato com esse mundo, aí nós vamos precisar chorar para dizer que está com fome, nós vamos sentir dor, nós vamos ter que sentir o calor e assim por diante. Esse é o primeiro momento que a gente tem a ansiedade. Então, desde então, o nosso inconsciente já está sendo formado e ao longo da nossa história, esses conteúdos vão sendo ali reprimidos, a gente vai deixando eles escondidos e assim por diante. E esse é o papel da psicanálise, tentar trazer as representações do inconsciente para a consciência da pessoa. Lidar com o mundo interno não é fácil mesmo, mas tudo pode ficar mais difícil se, com o passar do tempo, o paciente só acumular conflitos internos e não buscar ajuda em sessões de psicoterapia. Você olhar para dentro de si e ter contato com seus conflitos requer dedicação. Mas à medida que a gente vai conseguindo desconstruir essas barreiras, essas resistências, a gente consegue avançar no processo psicoterápico e os resultados começam a aparecer. O que não pode é achar que todo sentimento que traz medo e tristeza o tempo todo é normal. Normal é passar por situações difíceis e conseguir superar com o tempo, mas quando o sentimento ruim incomoda sem ir embora, é um importante sinal de alerta, e não buscar a ajuda de um psicólogo pode resultar em um adoecimento sem fim. Se você tem algo e não vai ao médico para cuidar, aquilo tende a se agravar. E na nossa vida psicológica não é diferente, né? A tendência é sim piorar, porque existem conteúdos ali que precisam ser trabalhados e que não estão sendo trabalhados, né? E isso tudo é gerador de conflito. Então o quadro do paciente vai piorando, chega um ponto que chega numa situação que fica bem mais difícil de reverter, dependendo qual é o diagnóstico, uma depressão, por exemplo. E aproveitamos esse papo com o psicólogo Wesley para perguntar: qual é o papel do divã durante as sessões? Afinal, por que o paciente tem que se deitar nele e ficar bem à vontade? O divã ele é usado para que a gente consiga aprimorar uma das principais técnicas que a gente usa no consultório, que é a associação livre. O que é a associação livre? O paciente fala livremente o que vem na mente, conforme vem. Eu sempre digo para os meus pacientes, olha, diga do jeito que vier mesmo, não se preocupe em ficar escolhendo palavras, porque às vezes podem vir palavras que você pense que não tem nada a ver com o que você está falando, mas é o seu inconsciente que está jogando isso para mim, isso é material para mim. E a partir do momento que a gente faz a passagem ao divã, o paciente perde o contato visual com o psicólogo e fica mais relaxado. Então ele tende a associar livremente de uma forma mais livre de fato, de uma forma mais relaxada. Então ele acaba falando um pouco mais aquilo que a gente precisa que ele fale para que a gente consiga acessar esses conteúdos do inconsciente. Olha, o que ficou claro é que só você pode controlar o que sente. E se ultimamente isso tem sido uma tarefa difícil, é hora de dar uma pausa e cuidar das emoções. Não precisa ter medo,
porque o psicólogo não é um estranho para quem você vai falar dos seus problemas, e sim um profissional que vai ajudar você a resolvê-los de forma saudável e sem prejudicar sua saúde mental. A gente precisa resguardar ao paciente o direito de sigilo mesmo, ou seja, o que é dito no setting terapêutico fica no setting terapêutico. O psicólogo Wesley Lutero atende na clínica Lico Schiffer, localizada na Avenida Brasil, 2200. De fato, as pessoas precisam entender que a psicoterapia ela é muito bom fazer psicoterapia, né? A gente imagina que as pessoas ainda têm um certo receio, sempre deixa na lista de prioridade lá embaixo, e é muito importante que você se priorize. Fazer psicoterapia não é um gasto, é um investimento, é investir na sua saúde emocional, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Então, a partir do momento que você entende isso, todo o resto passa a fazer sentido, porque não adianta eu investir em qualquer outra coisa se eu não estiver bem comigo mesmo, aquilo não vai ter tanto sentido para mim, é só isso que eu gostaria de destacar.